Bem-vindo de volta ao Fator 3D, onde analisamos as dimensões ocultas que moldaram a história. Hoje, não falaremos apenas de uma batalha, falaremos do dia do juízo final de um império. Um evento tão carregado de fracasso, erro humano e fatalismo climático que seu nome se tornou sinônimo de derrota irreversível. Estamos em junho de 1815. Napoleão Bonaparte, o homem que reescreveu o mapa da Europa, havia retornado de Elba em um movimento que desafiou toda a lógica militar e política. A Europa, aterrorizada, reagiu criando a Sétima Coalizão. O imperador sabia que não podia vencer uma guerra de desgaste. Ele precisava de um nocaute imediato. Ele tinha apenas 100 dias para provar que a França ainda pertencia a ele. Esses 100 dias culminariam em um campo lamacento na Bélgica, onde o tempo, a comunicação falha e a arrogância iriam conspirar para selar o destino de seu reinado para sempre. Esta é a análise profunda de Waterloo, a derrota final de Napoleão. A estratégia de Napoleão era clássica e brilhante. Evitar que os exércitos aliados, os britânicos e holandeses de Wellington a oeste e os prussos de Blücher a leste, unissem suas forças. Ele visava o corte central, destruindo um adversário antes que o outro pudesse reagir. Nos dias 16 e 17, ele quase conseguiu. Em Ligny, Napoleão esmagou os prussos, mas o triunfo foi incompleto. Blücher, velho e obstinado, foi ferido, mas seu exército conseguiu se desengajar e, mais importante, retirou-se para o norte, mantendo a comunicação potencial com Wellington, em vez de fugir para leste como Bonaparte esperava. Aqui reside o primeiro erro catastrófico. Napoleão destacou o Marechal Grouchy com 33 mil homens e a missão vital, perseguir Blücher e impedir a junção. Grouchy, no entanto, moveu-se lento e na direção errada. Ele caçava uma sombra, enquanto a força prussiana se reagrupava para o contra-ataque. Enquanto isso, Wellington, após um combate tenso em Quatre Bras, recuou metodicamente para uma posição defensiva que ele havia estudado anos antes, a crista de Mont Saint-Jean, perto da aldeia de Waterloo. A noite de 17 de junho trouxe uma tempestade torrencial. O céu chorava sobre o destino de milhares. A chuva encharcou o solo, transformando o campo em um pântano pegajoso. O imperador acordou na manhã de 18 de junho e decidiu adiar o ataque crucial por várias horas, esperando que o solo secasse o suficiente para a movimentação da artilharia pesada. Essa decisão, ditada pela logística do barro, custaria-lhe o trono. Cada minuto de atraso era um minuto a mais para Blücher se aproximar. A posição de Wellington era uma muralha de barro e homens. Seu exército estava postado atrás da crista, invisível aos olhos franceses, protegido por uma inversão de terreno que absorvia o fogo da artilharia. 3 pontos defensivos eram vitais: as fazendas fortificadas de Hougoumont e La Haye-Sainte e a fazenda de Papelotte, na ala leste. Às 11h30, o ataque francês começou com uma finta em Hougoumont. O que era para ser uma distração logo se tornou um ralo de tropas e atenção. A guarnição de Hougoumont resistiu com uma ferocidade impressionante, atraindo milhares de soldados franceses para um combate brutal de casa em casa, longe do foco principal. O ataque principal veio no centro-esquerda francês, liderado pelo Conde d'Erlon. Foi uma massa de mais de 16 mil homens, marchando em colunas densas, uma formação péssima para o combate de infantaria, mas excelente para ser alvejada. O ataque de d'Erlon foi desastroso. A infantaria de Wellington, protegida atrás da crista, surpreendeu as colunas francesas com um volume de fogo letal, antes que os famosos dragões britânicos, liderados por Lord Uxbridge, descessem a colina em uma carga que despedaçou a formação desorganizada. Em minutos, a primeira grande ofensiva de Napoleão se transformava em uma debandada. O Marechal Michel Ney, o homem que havia prometido trazer Napoleão de volta em uma gaiola de ferro, estava desesperado. Ele viu a retirada francesa e, em um momento de pura loucura tática, acreditando que a infantaria britânica estava recuando, ordenou uma carga maciça de cavalaria. Não foram centenas, mas 9.000 cavaleiros de elite, cuirassiers e lanceiros, subindo a colina de Mont Saint-Jean. Era a imagem do poder imperial em sua manifestação mais gloriosa e, ao mesmo tempo, mais inútil.
Wellington respondeu com a formação de seus famosos quadrados de infantaria, indestrutíveis. Os quadrados britânicos eram porcos espinhos vivos, lentos, mas imunes à cavalaria sem apoio de infantaria. As ondas de cavalaria francesa batiam contra essas fortalezas humanas, sem conseguir penetrá-las. Ney repetiu a carga à exaustão, gastando a força vital da cavalaria francesa por horas, sob o fogo de artilharia britânica. Ele cometeu o erro fatal de não esperar que a infantaria de apoio chegasse. Quando os cavaleiros franceses recuavam, a artilharia e os quadrados britânicos ainda estavam lá, intactos. Enquanto a loucura se desenrolava no centro, a fazenda de La Haye-Sainte finalmente caiu nas mãos francesas, expondo o centro de Wellington. O duque estava no limite, observando o campo dizimado. Disse-se que ele murmurou: "Deem-me logo a noite, ou os prussos." A essa altura, o horizonte a leste estava tomado por uma sombra. Não era Grouchy, era o general von Blücher e seus prussos, chegando com 30.000 homens, furiosos e sedentos por vingança. O pânico começou a se espalhar pelas fileiras francesas. A ala direita de Napoleão foi forçada a se desviar para conter a ameaça prussiana em Plancenoit. A força do Império estava se fragmentando. A única esperança de Napoleão era quebrar o centro de Wellington antes que os prussos chegassem com força total. A última cartada, a reserva suprema, guarda imperial. A elite das elites, aqueles que nunca haviam recuado. Sob o fogo cruzado e a fadiga, 5 batalhões da velha guarda avançaram em um ataque final, sob o comando pessoal de Napoleão, até o ponto onde ele se considerava seguro. A guarda acreditava em sua imortalidade. Eles subiram a colina, enfrentando o que parecia ser a ruína total. Mas Wellington, escondido e esperando, ordenou aos seus guardas a pé que se levantassem de repente e disparassem uma saraivada massiva. A intensidade do fogo britânico foi esmagadora. Pela primeira e única vez em sua história, a velha guarda estremeceu. E então veio a frase que ecoou pela história e quebrou o moral do exército francês: "La garde recule!" A guarda recua! O choque psicológico foi instantâneo. Se a guarda havia quebrado, o império havia caído. O exército francês, exausto, desmoralizado e agora cercado pelos prussos em sua retaguarda, tornou-se em uma massa desordenada de fuga. A derrota tornou-se um rout, uma debandada incontrolável. Napoleão, protegido por um último quadrado de sua guarda, fugiu sob a capa da noite. A Batalha de Waterloo não foi apenas a derrota de um homem, mas o fim de uma era de 23 anos de guerra revolucionária. Ela selou o destino da Europa por um século, garantindo a supremacia britânica e o fim das ambições imperiais francesas. Napoleão havia apostado tudo na velocidade e na audácia, mas foi traído pelo clima, pelo fracasso de Grouchy e, ironicamente, pela mesma arrogância que o fizera voltar de Elba. Waterloo é o epitáfio perfeito para um gênio militar que, no seu momento mais crítico, cometeu uma série de erros táticos e operacionais irreparáveis. Se você chegou até aqui, é porque você entende que a história não é apenas uma lista de datas, mas a análise das escolhas humanas em situações extremas. Deixe seu like se você acredita que a análise profunda é o verdadeiro fator 3D da história. Não se esqueça de se inscrever para mais roteiros que desvendam os bastidores dos grandes eventos. Qual você acha que foi o erro singular mais fatal de Napoleão em Waterloo? A demora pela chuva? A escolha de Grouchy? Ou a carga prematura de Ney? Até a próxima, e lembre-se, a história está sempre esperando para ser reescrita.